Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus unitrino, mistério de nossa fé, abençoai-nos com a graça do entendimento, para que tudo que iremos estudar seja favorável à nossa salvação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Neste vídeo daremos continuidade ao grande tema do Catecismo, o Credo. Na aula passada vimos a criação do mundo material. Agora veremos a misericórdia de Deus, pois é Ele que nos redime. E seu nome é grandioso, Jesus Cristo. Deus, sendo justo e misericordioso ao mesmo tempo, prometeu uma restauração, prometeu um restaurador, prometeu alguém que traria de volta a ordem estabelecida na alma humana. Mas a pergunta que muitos fizeram foi: quando que ele virá? Será que Adão e Eva e os seus descendentes diretos sabiam quando esse Redentor, Salvador, Restaurador apareceria para devolver ao homem a graça que ele perdeu? Não, eles não sabiam. E a pergunta que muitos fizeram e ainda fazem hoje é: por que demorou tanto? E por que nosso Senhor surge naquele momento específico? A única coisa que sabiam é que o Redentor viria na plenitude dos tempos. E o que significa plenitude dos tempos? Uma das pistas dessa plenitude dos tempos era o momento onde o ser humano tivesse passado por experiências tais no curso da história da humanidade, que levaria ele a entender a dor e o amargor do pecado. Lembremos do significado de justiça, pois não seria justo, anos depois, do pecado original, o restaurador viesse. Houve então uma longa caminhada na história humana, que começou desde aquelas fases que a gente estuda lá no colégio. A pedra lascada, a pedra polida, a idade dos metais, que as pessoas às vezes fazem uma ideia de que esses seres humanos eram meio animalescos. Não tem nada disso. Eles eram esses seres humanos, só que eles tinham que enfrentar a natureza, com a dureza que o pecado impôs a eles. Então, para os primeiros homens e mulheres, não era possível ter uma boa aparência, fisicamente falando, porque eles tinham que caçar a comida para comer, eles tinham que se proteger do frio, eles tinham que se proteger da chuva, eles tinham que se proteger dos animais e outras coisas mais. E tudo isso era feito com facilidade, era muito difícil, né? Então, foi uma longa caminhada até o homem descobrir o metal. Quando ele descobriu o metal, ele começou a melhorar as suas técnicas de guerra, de caça, de plantação e começou a fortificar a sua casa, até chegar finalmente na Idade do Ferro, onde o homem de fato passa a dominar a natureza com certa facilidade. E aí vão surgir os grandes impérios. Isso é importante. Nesses grandes impérios, como o da Mesopotâmia, do Egito, o Império Persa, eles vão desenvolver grandes civilizações.
porque dominaram aquilo a um custo pesadíssimo. Mas cadê o restaurador? Né? A humanidade já estava esquecendo do Deus original. E esse esquecimento gerou a adoração dos seres da natureza, que resultou no politeísmo. Né? A gente lembra disso. Antes, a humanidade adorava um Deus original, o Criador. Mas, com o passar dos séculos, esse Deus foi pouco a pouco sendo substituído por deuses associados aos seres da natureza e depois associados às características humanas. E com isso, o número de deuses vai se multiplicar. A humanidade, com o passar dos tempos, vai formando as civilizações, onde primeiro são formadas as do Oriente e depois a do Ocidente. Os gregos vão desenvolvendo o pensamento e os romanos serão herdeiros disso, onde construirão um império imenso. E aí, então, né, quando chega o período do Império de Roma, na chamada Pax Romana, que significa a paz romana, no período onde o primeiro imperador, Otávio Augusto César, se faz imperador depois de derrotar os triunviros romanos. Eis o auge do Império Romano. Não de paz total, né, mas de capacidade de se organizar, né, estruturalmente, e a administração das suas províncias, que praticamente abrangia, né, todo o mundo conhecido naquele tempo. Devemos lembrar que na América, né, que a América não era conhecida ainda, nem a Oceania, mas, né, onde as águas do Mediterrâneo batiam, Roma estava lá. Né, o Império era tremendamente grande, né, com a sua civilização. E curiosamente é um fato, né, na vida religiosa de Roma, que é um sinal que está no momento de terminar com essas religiões antigas. O curioso é que Roma tinha duas religiões, né? A religião do Estado, que era politeísta, e a religião privada, né? A religião do lar, realizada pelas famílias, ou seja, a crença particular de cada povo conquistado. Essa religião do lar, né, ela estava acabando, já que o Estado era politeísta, e também porque os romanos tinham o hábito de colecionar deuses, né? Cada povo que eles iam, eles pegavam, né? Nenhum outro povo colecionava deuses, né? E eles eram os únicos que faziam isso. Né? Cada povo tinha o seu deus, e os romanos não. Eles conquistavam um povo, pegavam os deuses daquele povo e o colocavam no panteão. E começavam a rezar para os deuses daquele povo, né? Para favorecer Roma, ao invés de favorecer o povo deles. Né? Roma chegou a juntar mais ou menos 3.000 deuses dentro de seu panteão. Toda essa mistura de cultura vai enfraquecendo as crenças dos povos dominados e vai criando uma cultura única de crença em deuses variados, né? Os mais diversos. Havia deuses orientais, haviam deuses da Mesopotâmia, da Índia, da Gália, de Cartago, da Fenícia, da Grécia, né? E de muitos outros, né, países e regiões ali. Roma, de certa forma, juntou todos os deuses que o mundo tinha desenvolvido num único lugar. É como se o somatório de tudo, né, em matéria de religião natural que havia tivesse convergido para aquele local, para aquele panteão. Então, todos os deuses da humanidade estavam representados ali. E é nesse momento, né, numa província romana, que se dá o momento mais esperado da humanidade. Né? Não existe fato histórico mais importante do que a encarnação do Verbo. Este, então, é o maior acontecimento da história, né, na plenitude dos tempos, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, sabiamente, a Igreja refaz o calendário do mundo e marca aquele como o ano zero. Por quê? Aqui o mundo começa novamente, né, uma nova Gênesis, né, um novo começo para a humanidade. Falamos muito, mas não dissemos o que ainda é essa plenitude dos tempos, né? Vejamos pelo lado romano. Roma tinha conseguido criar uma estrutura de ligação e administração para todas as partes conhecidas. De Roma se chegavam em qualquer lugar do mundo, né? Então, o que em Roma se estabelecesse, em breve estaria estabelecido, né, em toda a parte, né, do Império do mundo antigo conhecido.
Tanto é, né, que os deuses de todas as partes estavam em Roma e os romanos os cultuavam, né? Assim, de certa maneira, havia um espírito de convergência do mundo em Roma, já que tudo vinha para Roma ou, né, saía de Roma. Então, quando o mundo pela primeira vez se converge numa única civilização, em termos culturais e principalmente com a união de todas as religiões naturais, ou seja, né, nessa plenitude dos tempos, é que então o Redentor vai nascer. E como nós vimos na última aula, né, o pecado foi cometido pelo homem, que ofendeu a dignidade infinita de Deus, né, vocês lembram disso? Agora, quem tem que reparar o erro para essa dignidade infinita também é o homem. Mas o homem tem dignidade infinita? Não, ele não tem dignidade infinita. Ele tem uma dignidade finita. A dignidade do homem ela é limitada. O valor do homem tem valor somente em sua própria natureza, né? Ou seja, a sua natureza humana. Logo, essa conta tinha que ser paga por alguém que deveria ter um valor infinito de dignidade. E muitos perguntaram, né? Como é que isso poderia acontecer? Desde o início, já se desconfiava que, de alguma maneira, esse restaurador teria uma dignidade divina. Mas é claro que eles não tinham essa revelação completa, né? Eles não tinham como saber isso de fato. Então, o povo de Israel, primeiro povo escolhido por Deus, não tinha essa noção. E se nós buscarmos nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver pistas dessa dignidade redentora. E quando se dá, de fato, a encarnação, acontece esse mistério magnífico, que é a união hipostática. A união hipostática é a união de duas naturezas em uma só pessoa. Isso é muito importante, guarde bem isso. Nós temos uma natureza, e ela é a natureza humana, feita de corpo e alma. Esse Redentor que nasceria, ele por justiça divina, deveria possuir duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Para os teólogos, chegarem a essas conclusões foram séculos de discussões teológicas. Excomunhões de hereges, como Nestório e Ário, concílios se reuniram para chegar a essas conclusões que está escrito no Catecismo. É importante entendermos que nosso Senhor revelou tudo o que sabemos, mas tudo na igreja é preciso estudos para que possamos explicar a revelação. Ou seja, o conhecimento que temos hoje é graças ao empenho de inúmeros santos, teólogos, estudiosos e doutores da igreja, né? Que estudaram a revelação, interpretaram ela através do magistério da igreja, isso é importante, e descreveram esses conhecimentos em documentos resumidos para a compreensão dos fiéis, de todos nós. Ou seja, o catecismo é esse conhecimento básico resumido de nossa fé. Então, podemos perguntar assim: por que precisamos entender de maneira tão profunda tudo isso? Bem, conhecer uma obra divina e ao mesmo tempo racional é impressionante por si só, pois nosso Senhor, Deus, se fez homem em duas naturezas, e essas naturezas não se misturavam. Ou seja, nosso Senhor tinha duas vontades distintas, mas que não se enfrentavam nem se confundiam. E isso é impressionante, pois não há nada igual a isso, visto que nenhum ser possui duas naturezas, só nosso Senhor. Nós podemos observar, por exemplo, essas naturezas se mostrando no Getsemane,
né? Na hora em que Jesus sofre a agonia, né, ali da hora da sua entrega pela redenção humana, suando até gotas de sangue, na dor que ele iria passar. Imediatamente, a natureza humana diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, no mesmo instante, a vontade divina diz: mas que seja feita a vossa vontade. Aquilo ali é a manifestação das duas naturezas. Na morte de Lázaro, temos a mesma coisa. Nosso Senhor vai ressuscitar Lázaro, mas antes de ressuscitar Lázaro, ele chora a morte do amigo. E por que ele chora? Se ele vai ressuscitar, ele vai chorar pelo sentimento de perda, como todos nós temos. Assim como alguém que temos afeto, né, pela morte, que passou por esse momento difícil. Então, essas lágrimas escorrendo no rosto de nosso Senhor reflete a nossa também. Mas imediatamente a vontade divina assume e diz: Lázaro, sai para fora, né? E Lázaro volta à vida por vontade divina. Assim temos em Jesus as duas naturezas e essas duas vontades em uma só pessoa manifestadas no Verbo. E por que dizemos Verbo? O Verbo tem o sentido, para os antigos, de personalidade, ou seja, a personalidade, a palavra, o Verbo que vai se tornar uma pessoa. E que pessoa é essa de nosso Senhor? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Filho. Então, como pessoa, é somente Ele. Só havia um Jesus Cristo, pois alguns hereges da antiguidade propuseram dois Cristos, ou seja, duas pessoas. E isso não é verdade, pois foi uma só pessoa com duas naturezas e duas vontades. Essas naturezas e vontades nunca se conflitavam. A união hipostática é o maior milagre que Deus já realizou em toda a sua criação. Não existe outro ser que tenha essas características que nosso Senhor Jesus Cristo vai ter. Por isso, cada ato de nosso Senhor Jesus Cristo tem valor infinito. Guardem bem isso. Então, pensemos que Jesus na cruz doou-se infinitamente na cruz. E sim, foi o ato máximo de amor. Mas não foi só lá que seu gesto era infinito, pois tudo o que ele fez não havia limite e podemos exemplificar da maneira mais simples, como quando nosso Senhor bebia um copo de água. O ato de virar aquele copo de água na boca já tinha valor infinito. E podemos perguntar, mas existe valor nisso? Claro que existe. No momento em que o ser humano realiza alguma coisa pela sua vontade, existe um grau de valor inerente à nossa ação. E todo ato pode ser aplicado em grau, se foi feito por bem ou por mal, em grau maior ou menor. Vejamos então que tudo o que fazemos tem relevância e por esse conceito entendemos a diferença entre pecados mortais e veniais, porque o pecado em si é uma infração aos 10 mandamentos, sendo eles em grau maior ou menor, mas isso veremos mais adiante. Então, as nossas ações têm valores maiores ou menores, conforme o que nós fazemos. E todos os atos de nosso Senhor Jesus Cristo tinham valor infinito, e só Ele era assim. As pessoas pensam que nosso Senhor, por ser Deus, tudo era fácil, mas
como percebemos, ele assumiu a natureza humana verdadeiramente. Ou seja, Jesus teve que aprender a falar a língua aramaica e hebraica, porque era a língua daquele povo em que ele vivia. Teve também que aprender a falar um pouquinho de latim, que a gente sabe que ele conversava com Pilatos em latim, teve que aprender um pouquinho de grego, porque ele usava algumas palavras do grego, e isso tudo ele teve que se esforçar como homem para aprender. Mas, como Deus, conhecia todas as línguas. E isso acontece porque a natureza humana não estava em conflito com a natureza divina. Ou seja, as naturezas não se misturavam e não se confundiam. É um pouco difícil de entender, mas a união hipostática realizava exatamente essa unidade, essa união perfeita. Podemos perguntar então, a alma de nosso Senhor é criada? Sim, pois o corpo do Senhor é gerado pela Virgem Maria através do Espírito Santo. E a alma dele é criada por Deus, porque a alma é parte da natureza humana e a nossa alma é Deus quem cria. Então, a alma de nosso Senhor foi criada por Deus naquele momento da concepção, né? No tempo, na história, porque a natureza humana é sempre composta de corpo e alma, e nós somos criaturas. E se Jesus é verdadeiramente homem, ele tinha que ter a alma criada por Deus. Mas lembremos que Jesus é Deus e sempre existiu por toda a eternidade. Devemos entender que Jesus não foi criado, ele foi gerado. Ele sempre existiu por toda a eternidade, sendo consubstancial ao Pai, fora do tempo. Mas, falando de sua natureza humana, essa sim, foi criada no tempo, né? Então, lembremos bem disso daí. Tem essa distinção. Então, temos que Deus encarna na história humana. Ele marca o tempo e sua vida pode ser autêntica, né? Ela pode ser autenticada pela ciência e pelos seus historiadores. Uma coisa interessante do fato de Deus fazer parte da história é como o evangelista São Mateus inicia seu evangelho, pois ele inicia seu relato com a cronologia de Jesus, né? E também podemos ver outras figuras históricas nos demais evangelhos, ou seja, né, como o rei Herodes ou como o governador Pilatos, e tudo isso dá o quê? Veracidade aos relatos, onde eles podem ser comprovados e também autenticam que Jesus de fato existiu enquanto pessoa na história. Nos relatos dos evangelhos, podemos notar que Jesus foi concebido de forma milagrosa pelo Espírito Santo, através do sim da Virgem Maria, onde nasceu na cidade de Belém da Judéia, por motivo do recenseamento do imperador César, confirmando a historicidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, analisando um pouco melhor a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que ele não tinha as misérias, né, que a humanidade tinha, né? Ou seja, ele não carregava os defeitos do pecado original, até porque Jesus foi perfeitamente homem em tudo, menos no pecado. Pois o pecado não
o tinha, né, como escravo. Mas como ele assumiu a natureza humana, ele passava todas as dores, né, que um ser humano, que um homem passava. Ou seja, ele sentia fome, sentia sono, dor, cansaço, né, e tudo o que nós, né, passamos, né, no nosso dia a dia. Né, assim como, né, as paixões de nosso Senhor, né, elas eram perfeitamente controladas, né, não havia falta ou excesso, né, em nenhum ato seu. Quando dizemos que nosso Senhor sempre tinha seus atos perfeitos, né, alguém sempre diz, mas ele não se irritou, né, com os vendilhões do templo e os expulsou com um chicote na mão? Né, aqui é uma diferença grande, né, que muitos não sabem reconhecer, pois ele não se irritou, mas teve uma ira santa, ou seja, é a indignação perante algo absurdo. No ato em que nosso Senhor derruba aquelas tendas e expulsa, né, aqueles homens, né, é um ato de amor perfeito de Deus. Né, assim não houve pecado da ira, né, naquele momento em que ele derruba as coisas, né, dos vendedores dentro do templo. Mas ele preserva aquilo que é sagrado. Aqui podemos lembrar daquela passagem onde ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E assim podemos concluir que o que estava acontecendo no templo não era agradável a Deus, mas sim uma profanação, né, do templo do Senhor. Podemos comparar esse fato com um exemplo, né, que pode, né, doer um pouco ao exercitarmos o pensamento, ao imaginarmos esta cena. Né? Qual seria a nossa reação, né, ao chegarmos em uma igreja e constatarmos, né, que ela foi alvo de vândalos, né? Onde ela foi extremamente depredada e, né, ainda pior, né, o sacrário onde fica nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico foi, né, arrombado e as diversas eucaristias que estavam, né, guardadas ali foram espalhadas por toda a igreja. Né? Algo terrível. Nosso ser, né, inclinado ao pecado, imediatamente ficaria com um profundo ódio dessas pessoas, né, que realizaram, né, tal atrocidade. Mas nosso Senhor não. Ele teria ira da atitude sacrílega, mas nunca da pessoa. Pois Deus ama o pecador e não o seu pecado, né? Tem uma diferença muito grande aqui. Ou seja, Deus ama e espera a mudança do ser humano até o seu último momento de vida aqui neste mundo. Agora temos a prova de que a atitude de Jesus com os vendedores do templo foi com relação a seus pecados e não com a pessoa em si, né, de cada um deles. Para termos uma noção de que o pecado é realmente uma ofensa a Deus, ele deixou-se ser torturado e crucificado para que nós possamos saber o que o nosso pecado causa em Deus por não correspondermos ao seu amor. Para termos uma noção real de nossas atitudes, é interessante, né, a gente assistir aquele filme A Paixão de Cristo, né, que foi dirigida, né, pelo Mel Gibson. Pois lá há uma retratação mais próxima, né, real daquilo que foi os sofrimentos de nosso Senhor. Né, estou fazendo essa indicação porque esse filme, né, foi feito a partir de um livro que contém uma revelação particular, né, que hoje Santa Catarina Ana Emmerich, né, ela teve em sua vida. Assim, digo para todos, aquele enredo não foi obra da imaginação humana, né, mas foi o próprio Deus, né, que revelou, né, a santa seus sofrimentos na paixão por cada um de nós. Voltando então, né, ao mistério, que é a união hipostática, né, nós vemos como muitas pessoas têm dificuldade em entender que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Mas a dificuldade maior é entender que ele é o próprio Deus das Escrituras. E isso pode ser entendido, né, facilmente, lembrando do conceito já mencionado, né, nesta aula, onde dizemos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade é gerada através da imagem de Deus. Ou seja, é o próprio Deus, e a partir disso entendemos a passagem bíblica, né, que relata quando os discípulos pedem a Jesus para que ele mostrasse o Pai. Mas Jesus imediatamente diz, né, quem vê a mim, vê o Pai. Assim temos o termo utilizado no Antigo Testamento, eu sou, né, que também é utilizado por Jesus para afirmar a sua divindade. Há muitas outras passagens bíblicas, né, que também afirmam a divindade de nosso Senhor. Mas há uma em especial que mostra a fé de São Tomé,
E ao falar desse apóstolo, né, muitos o ligam ao fato da sua incredulidade, ou seja, da sua falta de fé na ressurreição de nosso Senhor. Mas exatamente nessa passagem, onde ele diz que só acreditaria que Jesus havia ressuscitado se tocasse em suas chagas, eis que isso acontece. E vemos então uma das mais sinceras e lindas profissões de fé, né, da Sagrada Escritura, onde Tomé diz, né, meu Senhor e meu Deus. Né, ou seja, a falta de fé de Tomé não era com relação a Jesus ser Deus, mas se ele de fato havia ressuscitado. E ao atestar isso, ele nos mostra que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Assim temos em Cristo, né, a realização das profecias do Antigo Testamento, a qual foi dada, né, na primeira parte da revelação, onde essa primeira revelação vem do povo escolhido, né, o povo hebreu. Mas lembremos que essa revelação estava incompleta, pois a revelação eterna se realiza com a vinda de Jesus e seus ensinamentos. Assim, os judeus têm a revelação parcial, que seria completada com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Os hebreus tinham um sacerdócio formado em cima dos levitas, né, que era a tribo de Levi, né, que foi instituído lá no tempo de Moisés. Então, só podia ser sacerdote entre o povo hebreu quem fosse levita. Né, quem fosse da tribo de Levi, e é um fato interessante, né, nesse assunto, pois nosso Senhor era da tribo de Davi. Então, ele não poderia ser sacerdote? Agora é importante a gente lembrarmos da divindade do nosso Senhor, pois aquele sacerdócio instituído no Antigo Testamento, que sacrificava animais para expiação dos pecados, não tinha efeito de apagar qualquer pecado, visto que Deus tolerou aqueles sacrifícios por muito tempo até a chegada de Cristo na história humana. Pois devemos lembrar que não há vítima com dignidade infinita para reparar a ofensa feita por Adão e Eva. Assim, estamos falando da inauguração de um sacerdócio único, sacerdote por excelência e de origem divina, que possui dignidade para reparar os efeitos do pecado original. O sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo vai ser singular, onde ele mesmo vai ser ao mesmo tempo sacerdote, altar e vítima. Nosso Senhor, ele é sacerdote porque é ele que vai se oferecer. Ele é altar porque seu próprio corpo é o altar. E ele é vítima, pois ele é o próprio sacrifício digno do infinito. Então, nosso Senhor vai trazer para si próprio as principais funções sacerdotais e elevá-las à dignidade divina, onde ele vai ser sacerdote, profeta e rei. Esse reinado de nosso Senhor, ele não é um reinado terreno. Por isso que ele fala, né, para Pilatos, né, o meu reino não é deste mundo. Porque o reinado dele é o reinado universal, né, e vinha do céu. Lembremos também que era ele mesmo que ungia os reis das Escrituras, né, derramando óleo sagrado nos primeiros reis dos hebreus. Assim como todas as profecias seriam cumpridas nele. Temos que lembrar também, né, que sempre que toda autoridade que vem de Deus, e foi por isso, né, que ele falou para Pilatos, né, com a autoridade que vem do céu, nenhum poder terias sobre mim se não fosse dado do alto. Assim como a realeza vem de Deus, pois veremos, né, em um momento Jesus entrando em Jerusalém sendo aclamado como rei, e também, né, na conversa, né, com Pilatos, onde ele diz, o meu reino não é daqui. Então, para a gente, né, inaugurar esse novo reinado, Jesus vem para mostrar seu amor pela humanidade e se entregar na cruz, derramando seu sangue por nós. Assim, ele desejava a redenção da humanidade e abrir caminho para aqueles que queiram estar junto dele. Lembremos também, né, dos anúncios de Jesus aos seus discípulos referentes à sua paixão, onde ele dizia que deveria sofrer muito, né, e depois morrer. Quando São Pedro, né, escuta essas palavras, ele logo vai dizer para nosso Senhor que isso não te aconteça. Mas Jesus, né, diz para São Pedro, né, afasta-te de mim, Satanás,
Não pensas como Deus, mas como os homens. Essa passagem ela nos mostra que Jesus em toda a sua vida já possuía a visão beatífica, ou seja, ele sempre esteve em Deus Pai. E por isso ele sempre sabia todas as coisas e a intenção de toda a alma humana. A humanidade só terá a visão beatífica de Deus Pai com a entrada no céu. E assim poderão interceder a todos, porque estarão em Deus. E isso é fantástico, pois aqui entendemos uma fração desse grande presente que Deus concede aos santos neste mundo que passarem pela porta estreita. Por causa da encarnação de nosso Senhor e de seus méritos infinitos, ele vai estender esses méritos àqueles que participam da obra da redenção. E aí entra a figura de Nossa Senhora. Todas as prerrogativas da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, são pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o pecado original era passado para os homens através do nascimento, e vimos isso na aula passada. A nossa herança, maldita, assim por dizer. Assim, quem nascesse de uma mulher herdava o pecado. E nosso Senhor Jesus Cristo não possui pecado, como já vimos. Ou seja, ele não herdou essa maldição. Mas se Nossa Senhora Maria, a Mãe de Deus, é um caso único, pois ela tinha que ser preservada desse mal, porque senão ela passaria o pecado original para nosso Senhor. Isso é interessante. Então, quando Deus cria a alma de Nossa Senhora, ele retira a mancha do pecado original. Ela retira dela, pelos méritos da salvação de Cristo na cruz. Assim, temos que a primeira alma a ser salva por Deus na cruz é Nossa Senhora. E a salvação dela é única, porque sua salvação antecede a paixão. Guardem bem isso, olha para você ver que interessante. Mas não antecede a vontade de Deus em redimir a humanidade. Isso é importante. Por isso, pelos méritos da encarnação do próprio Deus, Nossa Senhora é criada imaculada. Ou seja, sem a mancha do pecado. Ela não participa da herança de Adão e Eva, pelos méritos daquele que viria ao mundo através dela. Assim, ela é perfeita como Adão e Eva foi antes do pecado original. Olha para você ver o tamanho da dignidade de Nossa Senhora. Assim, tudo se cumpre, iniciando pelo sim de Maria na Anunciação, e vemos a grandeza dos mistérios de Cristo em Nossa Senhora, como ela se espanta na saudação. Sabe por quê? Para entendermos isso, é preciso observar que o mundo de hoje é muito diferente daquele mundo no sentido do respeito da dignidade entre uma pessoa e outra. O mundo nosso hoje é diferente do qual Nossa Senhora e Nosso Senhor viveu. No mundo de hoje, qualquer pessoa cumprimenta qualquer um. Como um cidadão comum pode estender a mão para um presidente, um rei ou para uma autoridade. E ela vai responder o gesto de cumprimento, estendendo a mão por educação e vice-versa. Na antiguidade, não era assim, pois você só poderia iniciar um cumprimento para alguém de dignidade maior do que a sua. E o cumprimento sempre através de pequenas palavras que não seriam correspondidas, a não ser em casos de mérito por alguma atitude nobre. Então, vamos supor, estamos lá na Judéia. Chegou lá o sumo sacerdote do templo. Quando o sumo sacerdote se aproximava, ele não falava comigo. Era eu que o saudava, como excelência, ou meu senhor, ou ainda longa vida e saúde. E ele poderia devolver a saudação ou não. Como vimos, uma cultura muito diferente da nossa. Mas
voltando à passagem da Anunciação, quando o anjo entra na casa de Nossa Senhora, ele faz a saudação, né, daquela ave cheia de graça. Então, ela toma um susto. Por quê? Ela pensa, como? Você está me saudando? Por quê? Né? O anjo jamais saudaria ninguém, porque a dignidade do anjo é muito maior do que a do ser humano, já que as aparições angélicas, né, nós não vemos um saudando alguém, um anjo saudando alguém, porque realmente não pode. Assim, o anjo não saudaria ser humano nenhum, porque nós é que temos que saudá-lo. O anjo tem dignidade maior do que a nossa. Mas aquele anjo vai saudar Nossa Senhora, porque a dignidade do anjo é inferior à dela. E é por isso que ele vai fazer a saudação. Olha que interessante. Nossa Senhora sabia disso? Não sabia. Por isso que ela se espanta, né? Quando o anjo faz a anunciação, né, e vem pedir a permissão dela para a salvação encarnar, é o fato mais assustador do Evangelho. Sabe por quê? Maria poderia negar o pedido? Claro que poderia. O ser humano tem vontade livre. Ela poderia dizer, não, esse cargo é muito para mim. E a obra da redenção poderia não acontecer. Ou seja, tudo está condicionado àquele sim. Quando o anjo diz que ela é cheia de graça, significa que todas as graças que a humanidade vai receber até o fim dos tempos, vai passar por ela. Por isso chamamos Nossa Senhora de medianeira de todas as graças, porque ela gerou o autor da graça. Quando a gente observa essas coisas, todas as invocações feitas a Nossa Senhora fazem sentido. Agora a gente entende, né? Porque Nosso Senhor é o autor da graça. Ou seja, a graça é sua própria criação. Se ele que criou a graça, ele possui toda a graça, né? E a graça vai passar por ela, vai vir aos homens através dela. E essa passagem, todas as graças que a humanidade vai receber de todos os tempos passarão por Nossa Senhora, passarão pela Virgem Maria. Então, diante de todas essas coisas, entendemos o porquê a alma de Nossa Senhora foi preparada, isenta do pecado original, para que na hora em que o anjo faz a anunciação, ela estivesse com todas as graças necessárias para poder dizer aquele sim. Né? Então, Deus não dá uma atividade maior do que a gente possa fazer. Então, ele preenche ela com todas essas graças porque a missão era muito grande. Como ela possuía a natureza humana comum, ela diz, como vai se dar isso se eu não conheço homem algum? Né? Aqui entendemos a virgindade de Maria, pois ela mesmo revela, mas o anjo explica o que vai acontecer. Olha, o que vai operar em você não é obra de um homem, é do Espírito Santo. E na mesma hora a alma dela percebe que era o momento e aceita tudo aquilo. E no momento do sim de Maria, do sim de Nossa Senhora, começa a salvação dos homens. Esse momento é maravilhoso. E é daí que as graças vêm. Ou seja, todas as graças existem no ser de Deus. Passam pela Virgem Maria. E se não passassem por ela, não chegaria para ninguém, não chegaria para nenhum de nós, nem para mim, nem para o Mateus, nem para você. Olha que maravilha de Deus. Podemos então perguntar,
Por que Deus quis fazer dessa forma? Por que Ele não deu diretamente nosso Senhor para todos? Porque Deus mesmo não desceu do céu, né? Essas são perguntas que vêm às vezes à nossa cabeça. Porque, em primeiro lugar, foi para cumprir as profecias de maneira perfeita. E, em segundo lugar, nosso Senhor quis que seu corpo todo fosse formado pela Virgem Maria e a sua alma criada por Deus Pai, como primícias do que Ele daria a toda a humanidade, seu próprio corpo e sangue por alimento, ou seja, a Eucaristia. Olha que maravilha! Aqui a gente já vê a Eucaristia. Nossa Senhora, então, vai ter suas 3 funções únicas na Terra: Filha de Deus, Mãe de Deus e Esposa de Deus. Só ela tem essas graças. Assim como Eva inunda o mundo com o pecado, Maria, a nova Eva, superabunda o mundo com as graças de Deus. Assim, por Eva entrou a desobediência e por Maria entra a salvação. Pelo madeiro da árvore, Eva trouxe a morte para a humanidade. E pelo madeiro da cruz, Maria traz a vida em Cristo nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Assim, podemos entender que Nossa Senhora participa na salvação como coadjuvante e não como principal. Isso é importante entendermos, né? Ou seja, ela colabora com a salvação. Isso aqui é importante a gente frisar, porque quando se defende a corredenção, né, as pessoas pensam que ela fez a redenção junto com o nosso Senhor, e não é isso. Mas é uma colaboração, ou seja, ela trabalhou junto. E quem faz a redenção é nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo então a peculiar graça que Nossa Senhora obteve, ela foi filha de Deus, porque Deus a criou. Foi mãe de Deus, porque Deus habitou em seu ventre. Deus habitou dentro dela, né? E uma natureza divina esteve 9 meses dentro da barriga dela. Ela é mãe do divino, logo é mãe de Deus. E é a esposa do Espírito Santo, porque quem fecunda ela é o Espírito Santo. Assim, a participação da Virgem com a Trindade é perfeita. Só ela é assim. Os méritos da Virgem Maria, por causa dos méritos de Cristo, em honra do Deus que habitaria dentro dela, vai proporcionar a ela todas as graças que serão transmitidas a toda a humanidade, a todos nós, né? E é por esse motivo que ela está acima de todos os santos e todos os anjos. E agora entendemos por que São Gabriel vai saudá-la, pois ela é maior do que ele em dignidade. Lembrando então dos dons naturais, preternaturais e sobrenaturais. O que Maria possuía? O que Nossa Senhora possuía? Os dons naturais ela tinha. Agora, sobre os dons preternaturais e o sobrenatural, né, os teólogos até hoje não têm muita conclusão quanto a isso. Mas muitos estudiosos sobre esse assunto, né, dizem que ela possuía os dons preternaturais e o dom sobrenatural, mas ela o tinha em parte, ou seja, quase plenamente. Vamos, assim por dizer, para podermos entender melhor, né? Mas que todos esses dons,
ela os ocultava por pura humildade, com o intuito de colaborar com a obra da salvação. Assim, temos que Nossa Senhora foi um ser perfeito como Adão e Eva antes do pecado original. Mas voltemos a falar dela nas próximas aulas, tá? Então, guardem bem isso, porque na próxima aula a gente vai falar bastante também de Nossa Senhora. Por fim, nesses passos já dados nas verdades da nossa fé católica, podemos então entender o porquê de muitas coisas, né? Com essa caminhada já, e verdadeiramente mergulharmos no amor de Deus, que não desiste de cada um de nós. Isso é uma certeza absoluta para nós. Encerremos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, agradecemos a graça da revelação pela qual somos chamados à santidade. Permanecei conosco para que possamos bem imitá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.